Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Tudo. Eu sou Luane Signorelli. Eu sou Enzo Correia. Eu sou Denis Alves. Roda a vinheta. Hoje nós vamos falar sobre a economia de grandes potências mundiais em alguns países. Podemos começar aprofundando o assunto sobre a Rússia, que é um país assim que atualmente tem grande força no mundo, grande influência em petróleo, tecnologia, principalmente força nuclear, né, bombas, armamentos. Só que nem sempre foi assim, né? Quando a Rússia teve a queda da União Soviética, na década de 91, eles quiseram fazer um projeto para poder revolucionar a sua economia. Só que passaram por crises, né? Porque foi algo que foi muito mal planejado, algo impossível, que foi feito sem pensar. Diferente da Revolução Econômica da China, que foi feita também em 90, só que foi algo muito bem planejado e estrategicamente feito, né? Eles fizeram isso já querendo, fazer a mesma coisa da Rússia por verem que da Rússia deu certo, né? Achando que... Não, foi ao contrário. Foi a Rússia que tentou imitar a China. A China. Por conta da China ter uma grande explosão, assim, na infraestrutura, da tecnologia também. Que a China tinha a economia agrária, né? Era só entre eles mesmos. Solitária. Mais a base de vegetação, animais, plantações e tal. Só que eles realmente foram muito inteligentes, na minha opinião, porque assim, de uma década para o outro, eles assim investiram em infraestrutura gigantesca, em projetos do país, economia, importação, exportação, no mercado entre eles e entre países também, diferente da Rússia, né, que começou apressado, passou por crises, a inflação subiu elevadamente, assim, em níveis estrondorosos, e acabou que, depois de 10 anos, enfrentando muitos problemas, eles acabaram, quando Vladimir Putin entrou na presidência, ele conseguiu organizar tudo. Só que, assim, não foi na mesma velocidade, né? Porque ele passou por projetos e também investir na infraestrutura, economia, importação e exportação. Começou a controlar grande parte do petróleo. Depois de muito tempo não, né? Depois, assim, de focar na economia do país, ele voltou ao foco principal, que era a força de armas. Hoje em dia, pode-se considerar que a Rússia é uma das maiores potências de armas, pelo menos. Pode não ser de tecnologia, igual a China é. Mas bomba nuclear, até que teve aquele negócio lá da Hiroshima. A bomba de Hiroshima. Né? Só que agora, aprofundando um pouco mais sobre a China, que é para mim mais interessante, porque foi algo assim, realmente extraordinário que eles fizeram, né? Que assim, em uma década mudou totalmente a economia, virou um país com prédios altos, com uma estrutura perfeita, uma tecnologia totalmente avançada, tanto que ele tem o trem O trem-bala. o trem mais rápido do mundo, no caso, com base na tecnologia deles, evoluída. E agora estão com um projeto que se chama Made in China 2025, que é para cada vez eles serem o top 1 de tecnologia do mundo todo. Sim. Então, assim, para quem tinha uma economia totalmente sozinha, em menos de 30 anos, mais ou menos, eles revolucionaram todo o mercado do mundo. É assim, algo totalmente impressionante, né? É porque, basicamente, quando você pensa em tecnologia, você já pensa naquela parte da Ásia. Só que a China, ela, por conta de ter essa revolução muito grande, muito rápida, assim, uma coisa realmente extraordinária, a tecnologia foi uma coisa que não foi tão, assim, difícil deles conseguirem. Por exemplo, qualquer coisa, por exemplo, a Apple. A Apple é uma empresa que uma porcentagem muito grande ela é feita na China. Os produtos, etc. A Apple é uma marca estadunidense, né? Sim. Só que todas as peças vêm da China, porque a produção é mais barata. Tanto que um feito principal para a China ter conseguido evoluir tanto no mercado de produção, ser bom em tecnologia, revender para muitos países, porque muitos países que têm a marca como a Apple, ou então até a Nike, pega a mercadoria da China. Sim. Porque a China é um dos poucos países que aceitam vender em grande escala, pagando pouco, e também acionários, por exemplo, que lá, se a pessoa aqui, o que eles trabalham lá
Em qualquer outro lugar eles ganham, por exemplo, assim, 10 mil. Lá eles ganham 2, porque eles realmente. aceitam a necessidade, entendeu? Tem essa questão. Infelizmente, eles procuram pessoas muito necessitadas, né? Estrangeiros, às vezes até ilegalmente, tráfico de pessoas para poder trabalhar nas produções, né? Sim, falando sobre essa revolução que teve na China, Xangai e Shenzhen foram as cidades que teve o maior crescimento assim, de tecnologia também, infraestrutura, os prédios. Foi uma coisa muito disparada, assim, rápido, por conta das cidades ter aumentado a infraestrutura, as vendas aumentado, a economia foi um boom, sabe? Uma coisa bem extraordinária mesmo. Tem até sobre a divisão da China, que Loni queria falar sobre. Sim. Calma, conta essa parte. Que era feita por 23, o que, Loni? Era dividida por 23 províncias, cinco regiões autônomas e 4 municípios controlados. Só que essa divisão basicamente é feita não com o propósito de divisão de poder, ou então, essa parte aqui é minha, essa parte aqui é sua. Não. É para simplesmente eles poderem organizar melhor o país deles no geral, entendeu? Os 23 ali é de tal pessoa não, né? Tal pessoa administra, só que no final é tudo um presidente só que é só para eles terem uma organização, conseguirem controlar organização maior, sobretudo, entendeu? Só que nem tudo entre a Rússia e a China, que são os dois maiores potências do mundo, são flores, né? Porque acaba tendo guerras e conflitos de interesses. Por exemplo, a Rússia teve a guerra na Ucrânia, né? E até agora não tem, se eu não me engano. Até agora Só que a China votou contra se não me engano era algum termo que fazia a Rússia ter que se retirar dessa guerra, entendeu? Sim. Só que a China negou porque eles têm conflito de interesse com a Rússia, porque a maior parte da produção do gás natural vem da Rússia. Só que assim, a gente sabe que eles, querendo ou não, têm uma rixa. Eles têm uma rixa porque o quê? É disputa de poder. Um quer ser mais forte em relação à tecnologia, o outro é armamento, aí um quer provar para o outro que tem o melhor que o outro, ou então até em questão de exército também. Mesmo, Só que é uma rixa deles que é assim, é aquela rixa, sabe, que é igual a falar mal, é igual a gente falsa. Eles falam por trás, mas na hora finge que é do bem, que gosta da pessoa, porque tem interesse, entendeu? Porque assim, para entender melhor, tipo isso. Um finge que gosta, outro também, que não tem nenhum ódio nem nada, mas no fundo é só por interesse. Como falou da China, que é do gás natural, e também a maior parte das vendas da Rússia, a maior parte do dinheiro da economia da Rússia, vem da exportação da Rússia para a China desse gás natural, que é o que está fazendo eles terem dinheiro para poder bancar a guerra da Ucrânia. Teve aquele negócio do Trump, né, que ele ameaçou taxar o café, ameaçou taxar as frutas, etc. Só que ele sabia que aquilo ali foi mais, não questão de marketing, mas questão dele achar que o Brasil ia meio que se encolher, se diminuir em questão a isso. Só que não foi o que aconteceu. Por isso que, basicamente, em cima do dia da decisão, assim, digamos, entre aspas, ele desistiu. Porque cada país, uma hora vai precisar Por do mais outro, que não seja a adianta. maior potência do mundo, Não uma adianta, hora velho. algum tem uma fragilidade, por mais que não pareça, nem sempre precisa do divulguem. outro. Assim, um tem a produção mais barata, um tem mais gás natural, petróleo, por exemplo. É igual também os interesses que tinha, no caso, né? Que a Cuba é um país muito pequeno, só que depende de todos os países. Só que acabou tendo uma briga entre países de Cuba e Estados Unidos. Então, assim, Estados Unidos está aqui, né? Cuba está aqui embaixo. Então, assim, com um estalar de dedos, Acabou dificultando muitas coisas. com um estalar de dedos, Estados Unidos bloqueou todas as importações e exportações da Cuba. Aí Cuba já não tem já não tem uma economia Teve muito escassez de boa. produtos e também a economia ficou dependente do turismo. Dificultou Acabou demais ficando. exportação e importação. A Cuba hoje em dia praticamente só vive de turismo. É um país E socialista olhe lá, né? E olhe lá, realmente. Apesar que a Cuba, assim, a mídia só mostra a parte, assim, extremamente pobre, né? É o normal mesmo. Da pobreza extrema, passar fome. Só que, assim, a Cuba tem duas partes. Pode até ser uma parte menor, mas tem a parte da pobreza e tem uma parte que é, assim, certeza. uma classe alta. Que é pessoas que vivem uma vida ótima, com dinheiro, carros de luxo. Só que
eu acho também muito hipocrisia da mídia, porque só mostra a parte ruim do país, assim, dando a entender que é um país só pobre. É Mas tipo o que fazem com a África, no caso, né? exatamente, é o que passa na cabeça da mídia se você mostrar o lado bom, as pessoas não vão querer parar para olhar, tá entendendo? Basicamente, velho, se você chega nos Estados Unidos e fala que você é brasileiro, eles vão perguntar se aqui tem internet, Tem vão perguntar se água. vocês falam espanhol, vão perguntar cada pergunta assim que é fora do normal, tá entendendo? Por conta da mídia, por exemplo, chegar aqui no Brasil e mostrar Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá o que, Brasília e acabou. Pra eles esse é o Brasil, tá entendendo? Eu acho que essa é um dos problemas que pode acontecer no mundo todo. Por exemplo, igual você falou aí de Cuba. Realmente é um país pequeno, só que, obviamente, tem uma pequena parte, ou uma maioria da parte ali, que tem uma condição boa. Mesmo que não seja uma condição assim, extremamente, nossa, eu vivo bem, eu como o que eu quero, por conta de ser um país socialista também. Só que isso pode influenciar um pouco. Por exemplo, se um país ele é visto de uma forma boa e consegue ter uma economia boa, obviamente ou provavelmente ele vai crescer na economia. Ou se o país não consegue ter economia boa, praticamente hoje em dia só vive de turismo, e olhe lá, igual você falou, e é um problema muito grande a mídia. É igual a gente estava falando agora sobre a China e Rússia, né? Também tem um conflito que eu lembrei agora, que é de Taiwan e Estados Unidos. Que Taiwan é uma das maiores estados, você falou, né? Da China. Eles têm conflito de interesses em relação a poder de território. Além de a China também está em uma disputa constante de território na parte sul do oceano ali. Então, assim, por mais que não seja algo divulgado, sempre tem algo a mais. Sempre tem um conflito interno que eles não divulgam, um interesse, uma corrupção a É muito mais. sigiloso. Então, É muito sigiloso. é algo que é um negócio muito política no geral, é algo muito sigiloso que eles só divulgam o que querem, né? E quando querem. Realmente, uma prova disso é a Coreia do Norte. É absurdo, velho. Ninguém pode fazer nada. É um Quando- regime, é um regime to- totalmente totalitário. É. Tipo assim, as pessoas são privadas e as pessoas só têm na internet acesso a coisas que eles querem e que eles permitem. E olhe Apesar lá, às vezes é só às vezes no estudo ou no trabalho. Apesar que também a China, assim, não é um país igual à Coreia do Norte. Tá longe de Mas ser. também existem muitas... Mas também Regalias, né? eles têm, assim, Ocultam muitas coisas da população. ocultam muita coisa, tem controle de mídia, de censura. Então, Principalmente em rede assim, social, lá né? é um negócio também que é Em muito questão também de rígido. notícias, muitas notícias Não vão pra lá. do Nem saem de exterior, lá. assim, né? Não chegam nem Assim, saem de lá. sinceramente, basicamente lá, eles perceberam que, assim, perceberam que eu acho que a Coreia do Norte estava com uma fama ruim, né, em relação ao turismo, porque, assim, lá é um país extremamente que não pode fazer nada, restrito. Então, basicamente, eles também eram assim. Não diretamente, só que, assim, eles eram Querendo ser mais eles eram discretamente, discretamente. É entendeu? porque pra você ver, quando você vai fazer o turismo na Coreia do Norte, tem uma parte específica do país que é só pra turismo. Você meio que não entra no país. É como se eles pegassem. Eles não deixam você entrar totalmente, né? Você basicamente nem entra no país. É tipo assim, você tem um território ali de 10 metros, eles construíram mais dois e ali vai Você ser o só turismo. vê, eles só deixam você ver e conhecer e participar de coisas que eles Que querem. eles querem, que basicamente é. E realmente é um turismo bonito, só que não mostra o que realmente o país é, né? A questão sobre a guerra da Ucrânia e Rússia. a Rússia é que, assim, teve consequências, né? Teve a crise humanitária, sanções severas, fortalecimento da OTAN, como eu te falei, que a OTAN queria tirar a Rússia dessa guerra, só que acabou que teve desavenças, então... Só que eles acabaram ficando mais fortes, assim, em relação ao poder. Só que, querendo ou não, isso tudo tá gerando meio que uma nova Guerra Fria, mais ou menos isso, entendeu? Sim. Que está sendo uma guerra sem fim, basicamente. Não sem fim, né? Que tem poucos anos comparado às outras guerras que a gente já teve. Tá uma guerra pequena entre países, que tá pouco falada, tá com pouca Cara, sequelas. é porque a sorte da Rússia mesmo é porque basicamente os Estados Unidos, eu não sei se o Brasil, então não posso falar, mas eu sei que os Estados Unidos ajuda a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Só que eles sabem que se, por exemplo, os Estados Unidos é a maior potência militar que tem. A Rússia é em segundo, se não me engano, e a China, eu acho que vem tipo em quinto. Só que, por exemplo, se os Estados Unidos for querer arrumar treta com a Rússia por conta da Ucrânia,
É guerra mundial, não tem, assim, Porque, muito o que falar. querendo ou não, é um país de alto escalão, né? Então, assim, ele tem aliados que vão ajudar, aí os Com outros vão certeza. ajudar e vai acabar gerando Uma uma grande guerra. guerra, né? Inclusive, até a China pode até ajudar. E o maior medo, assim, da guerra com a Rússia, não é nem por mais que tenha maior poder Com toda a bomba militar, nuclear também. da bomba nuclear, imagina assim, do nada, ele pega, larga lá uma bomba. Acabou com o mundo. Ah, acaba com tudo. Não acaba com o mundo, mas tipo assim, se ele tá com uma bomba nos Estados Unidos, Mas eu acho que tem Pô. uma bomba, eu não lembro qual é o país que Tem tem um, uma bomba que pode acabar que com pode o mundo. acabar é. com o mundo. Eu não sei se é a Rússia, eu Eu não sei se se é é os Estados China, eu Unidos. também não lembro, mas eu É sei um que país que tem uma bomba nuclear que pode acabar com o mundo. Ou seja- Não por conta da explosão, mas por conta da radiação, tá entendendo? porque assim, eu acho que não vão fazer essa loucura, porque... Eu também acho que não. Assim, até a pessoa que soltou a bomba do país vai morrer, Vai basicamente morrer, isso, realmente. né? Só que, assim, é algo que a gente tem que a gente pode, assim, quem pensa demais pode até ficar um pouco aflito, porque, assim, qualquer desastre que eles tiverem, imagina, amanhã a gente acorda, Tudo pode tem mudar. Terceira Guerra Mundial, É, do realmente. nada. Porque a Rússia tá com uma bomba não sei onde, então os Sempre Estados Unidos porque atacou, eles querem um ser melhor que o outro, né? Um ser... disputa de poder. É, É realmente. sempre isso, é sempre poder, Sempre disputa de poder, de sabedoria. A prova disso é Donald Trump. Trump é engraçado demais, pô. Ele decide assim, não, vou fazer isso por mim. E meu, tipo assim, é ele em primeiro, os Estados Unidos em segundo. Fora que, assim, complicado. um dos aliados, assim, mais fortes que os Estados Unidos têm é a Arábia Saudita, porque é uma aliança forte e estratégica, porque a Arábia Saudita é o maior fornecedor de petróleo do mundo. Então, assim, digamos que Estados Unidos entrou em guerra com a Rússia. A Rússia quer petróleo, vai comprar de onde? Do maior exportador, que é da fonte mais barata. Se a Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos e os Estados Unidos estão em guerra com a Rússia, eles vão vender? Não vão vender, vão querer prejudicar ao máximo aquele certeza. país, só que é um país que liga ao outro. Então, assim, um país faz uma besteira que prejudica Afeta todos. Então, assim, quem não tem recurso para se manter, que é assim, o Brasil tem fraquezas, tem, só que ele tem pontos fortes em relação, ele sabe se manter em agricultura, plantação, petróleo. Não é porque igual ao outro país, só é. que ele tem um pouco de tudo, pelo menos. O Brasil tem uma infraestrutura de um país que era para ser muito mais desenvolvido. Só que eu acredito, não sei vocês, né, que o maior problema é a corrupção. Eu acho que o Brasil, se ele tivesse... Não, é impossível, na verdade, um país ter todo o governo de todas as cidades Tudo não ser certo. corrupto. Ser tudo certo. Só que eu acho que o Brasil é um nível tão absurdo que empata muita coisa do Brasil desenvolver muito mais. E eu acho que por hoje encerramos o Pode Tudo, né? Mas podemos ver que a economia a economia dos grandes países e grandes potências, assim, é algo que é um assunto bem complexo, é um assunto que tem muito a se discutir, opiniões, fatos também. Só que enquanto existem os países que são de alto escalão, como China e Rússia, que estão ali disputando poder, também Estados Unidos, tem países que sofrem com essas consequências, como a gente falou, Cuba, Ucrânia, mais fracos, né? os países mais fracos acabam tendo que se prejudicar por conta de disputa de poder dos países grandes. Só que, infelizmente, é assim que acontece, né? E é isso. Valeu, até o próximo podcast.